Whindersson Nunes e Luísa Sonza estão na boca do povo novamente. Vem conferir comigo essa treta que rolou ontem, nessa data aqui. Então, se você perdeu algum tweet e algum detalhe dessa treta bafônica, chega mais que eu vou te contar. Bom, tudo começou quando Luísa Sonza resolveu responder a um fã e respondeu de uma maneira pouco boa, menino. Porque o fã coagitou a ideia, né? Aquela ideia que surgiu quando eles terminaram, quando o Whindersson e Luísa terminaram, de traição. Essa foi a resposta de Luísa Sonza, dá uma pausa pra ler. Só que nada foi provado, não tem nada de prova. O que aconteceu dessa história? Eu vou te explicar passo por passo. Whindersson Nunes e Luísa Sonza. O Whindersson é um humorista, a Luísa Sonza é uma cantora muito famosa, tem a sua carreira super consolidada. E há quem diga que ela só conseguiu subir por conta do Whindersson Nunes. Há quem diga. Mas, quando uma pessoa não tem talento, ela não consegue subir mesmo que tenha alguém famoso do lado. Então, não podemos falar que foi só por causa disso. Na verdade, o Whindersson deu realmente um up na carreira dela, mas ela mostrou o talento dela e conseguiu subir por isso. Durante o casamento de Luísa Sonza e Whindersson Nunes, aconteceram alguns boatos, algumas fofocas que saíram aí em sites de notícia, porém nada foi comprovado. As pessoas falavam comentários como: a Luísa não ama o Whindersson Nunes, dá pra ver na cara dela que ela se preocupa mais com ela. Vou mostrar alguns comentários aqui embaixo que fizeram durante o casamento dele. Depois, com a notícia do término, todo mundo ficou cogitando a ideia do porquê que terminaram, já que nenhum dos dois se pronunciou. Porém, Luísa Sonza depois lançou um videoclipe calientíssimo com Vitão. E foi isso que a internet aproveitou a deixa pra poder aí perturbar os dois artistas. E surgiu a ideia de traição, de uma possível traição. Ainda mais depois do fato de Luísa Sonza ter assumido publicamente namoro com o Vitão pós-videoclipe. E a letra do videoclipe também é bem sugestiva. E durante aquela época, o Whindersson Nunes resolveu não se pronunciar. Pelo contrário, ele começou a fazer piadinhas em relação a ele ser um possível corno, mas ele não disse nem que sim, nem que não. E passaram-se um ano em relação a isso, e a internet não esqueceu, sempre chamaram o Vitão de talarico, mas essas são hipóteses que ninguém nunca comprovou. Então é muito difícil você saber, a internet saber se é verdade ou se não é. E depois de um ano dessa história, ela voltou à tona, onde que a Luísa respondeu esse fã falando que ela nunca traiu ninguém e, pelo contrário, nem foi ela que terminou o relacionamento. E começou um bafafá na internet e o Whindersson Nunes decidiu se pronunciar em relação a isso. Veja só os tweets dele. Dá uma pausa pra ler melhor. Esse é o tweet de uma fã onde ela fala que foi muito difícil ver a Luísa sofrendo hate por mais de um ano, ela e o namorado dela. Depois o Whindersson decidiu se pronunciar e falar que foi ele que terminou e não foi por traição. Ele frisa que não foi por causa disso que terminaram. Ele escreveu: eu tenho meus motivos para nunca ter dito que não e nunca ter dito que sim. Isso deveria ser só meu, sempre fiquei na minha. Ele menciona que depois do término aconteceu uma coisa que deixou ele muito triste e decepcionado, mas que não foi uma traição. Porém, ele menciona que ele não bota mais a mão no fogo por ninguém. E ele se sentiu com um diploma de otário depois dessa situação. E ele disse que questionou sobre o assunto e recebeu essa carinha aí, depois ficou calado. Depois, no seu próximo tweet, ele mencionou aí que ele recebeu R$0 com essas piadinhas, meio que jogando uma indireta aí pra Luísa Sonza, que lucrou com os videoclipes que ela fez e com a fama, com o áudio que ficou na época. Porém, na época, eu lembro que ele soltou algumas piadinhas, como: será que tem sofrência no álbum do Matuê? Ou então, nem se convencendo da própria mentira, você consegue contar ela 2 vezes. Por fim, Luísa Sonza decidiu se pronunciar e mencionou sobre os ataques que ela e o namorado sofrem constantemente, mas que não vai expor ninguém e nem expor tanta coisa que a magoou em relação a esse assunto. Polêmico, gente, polêmico. Então, quem perdeu a treta, você pode ver todos esses tweets lá na rede social do Whindersson Nunes e também da Luísa Sonza. Também não esquece de se inscrever no meu canal e curtir os meus vídeos, porque isso ajuda muito meu trampo aqui. Então, se você perdeu essa treta, compartilha com os amigos, comenta aqui embaixo o que você achou. E se você perdeu, você comenta pra mim aqui se você perdeu também. Eu só sou uma comentarista, então não demonstro a minha opinião aqui. Tanto porque existem 3 verdades: a minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. Nós não sabemos direito os 3 lados. Então não podemos tomar partido, muito menos fazer esse linchamento virtual e também querer saber da vida alheia, porque artista é humano também. Artista é gente como a gente.
têm e devem ter vida particular. O que aconteceu na vida particular deles, fica no particular deles, tá bom? Então aprendam com isso e até a próxima polêmica!